Então, vamos detalhar mais as questões que envolvem o preço dos combustíveis, ponto de vista técnico e político. A começar pelo técnico, com uma entrevista agora ao vivo com a Carla Ferreira. Ela é pesquisadora do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo. Carla, muito obrigada por nos atender. Uma boa noite. Boa noite, Carol. Obrigada pelo convite. Carla, entre esse aumento e o último reajuste foram 17 dias. Do ponto de vista técnico, vamos olhar para o que o Arthur Lira chamou de o patinho feio, o ICMS. Fixar o ICMS sobre os combustíveis seria o caminho para conter essa alta dos combustíveis? Olha, Carol, no entendimento do Instituto, não seria algo que geraria, na verdade, uma solução para o que nós temos tido de aumento de preço. Seria uma medida paliativa, porque a grande questão que está posta nestes aumentos é justamente o preço de paridade de importação aplicado pela política que é a política de preços aplicada hoje pela Petrobras, né, pela gestão atual. Então, acho que é interessante da gente ver quando o presidente Arthur Lira falou sobre esse projeto que ele propôs, que se tornou um substituto do projeto original, ele disse que reduziria, por exemplo, a gasolina em 8%. Se a gente considerar nesses últimos 2 reajustes, como você colocou, que teve um impacto de 15% no preço que sai da refinaria, e esse preço da refinaria ele representa hoje mais ou menos 33% do preço na bomba, então a gente vai ver que já com esses 2 reajustes que estão posteriores ao anúncio da medida pelo presidente Arthur Lira, pode ter um impacto de 5% no preço final. Então, diante do mercado internacional aquecido, que os analistas têm apontado para o fato de que provavelmente o preço internacional do barril, que é a referência para essa política de preços, ainda vai subir, o que a gente observa é que no médio prazo, essa medida das mudanças do ICMS vai acabar sendo incorporada por esses reajustes em função da política de preços. Então, a gente acha que é paliativo e que não resolve a questão. Política de preços da Petrobras. Petrobras, nosso próximo assunto, Carla. O presidente Jair Bolsonaro hoje sinalizou que a privatização da estatal entrou no radar. Como falamos há pouco, está na mesa do governo um projeto para isso. O mercado reagiu bem, jogo de especulação, que já conhecemos. Mas eu trago os 2 pontos. É notícia para comemorar e em um ano eleitoral, um projeto como esse tem chances de ser aprovado? Bom, em anos eleitorais, projetos desse porte são sempre complicados, mas eu acho que se a gente olhar para esse tipo de medida, tentando observar se ele pretende acertar a questão dos preços dos combustíveis, a gente observa pela experiência internacional que esse não seria o caminho. O Instituto, o INEP, fez um levantamento acompanhando algumas experiências de países que conseguem ter um controle maior dos seus preços internos, não tendo essa volatilidade ou não tendo esse movimento de alta muito grande, justamente utilizando suas empresas estatais de petróleo e, inclusive, também utilizando a sua capacidade de refino, parque de refino ampliado. Então, o que a gente observa é que nessa pressão dos preços internacionais, medidas como o aumento da concorrência, elas não são medidas que têm sido efetivas em alguns países que a gente tem observado. Então, na verdade, a privatização ela não resolve o problema dos preços dos combustíveis e, pelo contrário, ela pode, em função de criação até de um monopólio privado, pode vir a piorar a situação. Trago aqui aspas do ministro Paulo Guedes hoje. Carla, a Petrobras vai valer 0 daqui a 30 anos. Você também faz esse cálculo ou esse é um cálculo político? Olha, se eu entendi bem o que o ministro quis dizer, eu acho que ele está se referindo ao fato de que o petróleo é um recurso natural que vai acabar em algum momento. Então, na visão do ministro Paulo Guedes, em se entendendo que daqui a alguns anos vai ter essa redução do petróleo, a Petrobras talvez não serviria. Mas acontece que as petrolíferas estrangeiras elas têm se tornado empresas de energia e não empresas de petróleo. Uma coisa que, em movimento contrário aqui, a última gestão da Petrobras fez foi enxugar os projetos de energias renováveis da Petrobras e focar só na exploração.
Então, diante dessa construção de empresa que se organizou na última gestão da Petrobras, realmente, daqui a alguns anos, com escassez do grande insumo que ela retira da terra, isso faria sentido, mas acontece que as empresas elas estão se reorganizando no mercado para se manterem no futuro próximo. Então, acho que, diante dessa fala, me parece que faz parte de uma estratégia que foi colocada para a empresa e que não é a estratégia das grandes majors do setor. Então, a Petrobras, nesse sentido, não vai estar indo na contramão dessas outras empresas grandes de petróleo.